Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Hoje serei acompanhado pelo meu colega João Ramos, gestor de fundos no nosso departamento de taxa de juros, para falarmos um bocadinho das nossas expectativas para os mercados obrigacionistas até final do ano. João, obrigado pela tua presença. Olhando para o desenvolvimento dos mercados até estes primeiros 4 meses do ano, o que nós vemos é alguma divergência. Temos os mercados acionistas desenvolvidos a subirem cerca de 6%, mas depois temos os mercados obrigacionistas um bocadinho mais de divergência, nomeadamente falar um bocadinho sobre o que tem sido a dívida pública de longo prazo, que tem apresentado geralmente retornos negativos. Que razões apontas para este movimento de negativo? Olá, Rui. Primeiro, obrigado pelo teu convite. Relativamente à tua questão, acho que é importante falarmos aqui do que se passou no final do ano passado, ou seja, nós no final do ano de 2023 o que assistimos, especialmente nos últimos 2 meses, foi uma queda bastante expressiva das taxas de juros, e isto está aliado ao facto dos investidores e o mercado esperarem um número de cortes superior do que aquilo que era inicialmente previsto. Na altura, para termos noção, eram previstos mais ou menos cerca de 6 cortes de taxas, tanto para o lado europeu como americano, e o primeiro corte estava previsto para abril deste ano. E como sabemos, isto não se veio a verificar. Na altura, a expectativa era de que a inflação voltasse para os níveis desejados pelos bancos centrais e que fosse possível, então, tornar esta política monetária menos restritiva, que fosse possível também beneficiar a atividade económica. Em 2024 passou-se uma história um bocadinho diferente, digamos assim, ou seja, as taxas de juros de referência mantêm-se nos mesmos níveis que estavam no final do ano anterior, do ano passado, e em 2024 o que assistimos é que do lado americano vemos uma economia bastante dinâmica, os níveis de crescimento continuam bastante interessantes, o nível de emprego está muito alto, em termos de desemprego continuamos em mínimos históricos, mas do lado da inflação, os principais indicadores de inflação ainda estão perto ou até acima de 3%, que é um nível, para a Reserva Federal, não é um nível que eles não estão confortáveis. Do lado europeu, a história é mais ou menos semelhante, no sentido em que do lado do crescimento temos um crescimento que está mais anémico, mas do lado do emprego temos níveis elevados, continuamos a ter níveis muito bons, e do lado da inflação, é verdade que já temos uma tendência bem definida de queda e já temos um trabalho que está ligeiramente à frente daquilo que é do lado americano. E portanto o resultado disto foi a reavaliação por parte dos investidores quanto ao número de cortes previsto para este ano e que resultou obviamente numa subida das taxas de juros no mercado obrigacionista. Neste momento, para termos noção, estão previstos cerca de 1 a 2 cortes do lado americano e de entre 3 a 4 do lado europeu, sendo que o primeiro corte na Europa está previsto para junho deste ano e do lado americano está previsto para novembro de 2024. Sim, no seguimento do que estavas a falar, nós quando elaborámos o nosso outlook para este ano, de facto referimos que havia algum potencial excesso de otimismo por parte dos investidores, nomeadamente no que diz respeito a corte de taxas diretoras, quer da Reserva Federal Norte-Americana, quer do Banco Central Europeu. Isso, de facto, como tu referiste, veio a comprovar-se. Agora, face a este ajuste de expectativas, achas que ainda há razões para nós pensarmos que as taxas podem continuar a subir? Isso é uma questão bastante difícil de responder com total clareza, ou seja, o que eu te posso garantir é que nesta fase, e é o que verdadeiramente se acredita, é que as taxas as taxas de referência estão verdadeiramente restritivas ao ponto de ter impacto real na economia e posteriormente na inflação. O tempo que esse impacto levará a ter resultados é que é a grande questão para os bancos centrais. Mas à luz do dia de hoje, o que nós sentimos, pelo menos na nossa atividade diária, é que, por exemplo, nas taxas de longo prazo, porque as taxas de curto prazo, como sabemos, estão mais anexadas àquilo que são as decisões dos bancos centrais, as taxas de longo prazo, e aqui refiro-me mais aos 10 anos, que são a nossa referência, estão a negociar num range bem definido. E, ou seja, à luz do dia de hoje, aquilo que nós podemos dizer com mais certeza é que a probabilidade das taxas virem a cair é superior à probabilidade de elas virem a subir. E basta vermos, por exemplo, que o movimento tem sido visto nas Euribors. As Euribors já começaram a ter variações negativas mensais e as pessoas já começaram também a sentir nos créditos à habitação. Se agora extrapolarmos isto também para aquilo que foi a nossa decisão em termos de posicionamento para o ano, a verdade é que a nossa equipa no final do ano passado tinha um posicionamento um pouco mais cauteloso face àquilo que era a realidade do mercado. Nós não antecipávamos tantos cortes como aqueles que eram previstos pelo mercado e a verdade é que passámos isso para os nossos fundos, de alguma forma, e acabámos por ser beneficiados. Isso é visível nas rentabilidades que temos conseguido atingir até ao dia de hoje. Como é que tu vês esta subida de taxas de juros influenciar ou impactar os países mais endividados da Europa, nomeadamente os do Sul, onde se inclui obviamente Portugal?
Portanto, Rui, relativamente aos países da Europa do Sul, é importante referir que estes países efetuaram uma série de reformas estruturais nos últimos anos e reformas profundas que levaram essencialmente a uma melhoria dos indicadores macroeconómicos e das suas contas públicas. No fundo, isto resultou num aumento da confiança por parte dos investidores, que se veio a traduzir depois num aumento ou numa melhoria das notações de rating por parte das agências de rating. E isto, obviamente, traduziu-se em menores custos de financiamento para estes países. Aliado a isso, se nós virmos, a verdade é que estes países o setor dos serviços tem um contributo para o PIB destes países que é bastante notável. E a verdade é que este setor dos serviços, nomeadamente o setor do turismo, tem performado bastante bem, tem tido uma performance muito positiva, e o facto destes países dependerem muito desse setor acaba por ser positivo, e estamos a falar de países como Portugal, Espanha, Itália ou até a Grécia. E por fim, e não menos importante, a questão da robustez do setor financeiro. Todos os países que eu acabei de referir, o setor financeiro tem vindo a apresentar níveis de rentabilidade cada vez superiores, níveis de capitalização também muito interessantes, e eu acho que a verdade é que um país que se quer crescer precisa sempre de um sistema financeiro robusto e capaz de financiar e suportar a atividade económica. Sim. Portanto, se englobarmos todos estes fatores que eu acabei de referir, a verdade é que estes países, podemos concluir que estes países estão mais bem preparados para suportar o ambiente de taxas que estamos a viver atualmente. Por fim, também dar nota relativamente ao facto destes países terem saído beneficiados dos últimos anos de taxas de juros baixas ou mesmo negativas que nós vivemos, porque tiveram a possibilidade de se financiar a custos muito, muito baixos. E, portanto, estas taxas novas que se estão a financiar, obviamente mais altas, tendo em conta o ambiente atual, ainda terão algum tempo até serem sentidas efetivamente no custo médio de estoque da dívida destes países. Sim. Apesar de algumas nuvens negras que tu acabaste de referir, a verdade é que, a nível de rentabilidade dos nossos fundos, as coisas têm corrido até bastante bem. A única exceção para já é o nosso IMGA, Dívida Pública Europeia, tem retornos negativos para já no ano, até este momento. Todos os outros, e em linha com o que nós traçamos, um cenário mais otimista, estão a ter rentabilidades positivas. Queres falar um pouco como é que nós atingimos estas rentabilidades? Sim, Rui. Portanto, este ano efetivamente está a ser um bom ano para os fundos de obrigações. Eu vou estruturar aqui a minha resposta, eu diria, em 3 fases. Portanto, a primeira, relativamente aos fundos de curto prazo, que têm sido aqui a estrela da companhia, onde temos sentido mais entradas dos nossos fundos. A verdade é que estes fundos estão muito bem posicionados para a conjuntura atual. E porquê? Porque basicamente tem um prazo médio de investimento relativamente curto e investimos normalmente em instrumentos financeiros de curto prazo com rentabilidades muito elevadas e bastante elevadas. E portanto, isto aqui obviamente que depois se repercute na rentabilidade do fundo e posteriormente para o nosso investidor. O facto das taxas de curto prazo também estarem mais elevadas que as taxas de longo prazo também beneficia o posicionamento nestes fundos mais de curto prazo. Relativamente ao segundo ponto, vou-te falar dos fundos de taxa indexada, que são fundos que nós temos também, que têm tido uma performance muito positiva e onde estes fundos basicamente estão imunizados, digamos assim, ao risco de taxa de juros. Ou seja, não estão suscetíveis de ter volatilidade com esta variação das taxas de juros porque são de taxa variável. E a verdade é que, como a nossa expectativa também não é de que as taxas venham a cair de forma muito expressiva até ao final do ano, a verdade é que enquanto as taxas se mantiverem mais ou menos nestes níveis, faz sentido ter ou estar investido num fundo como este. E a verdade é que para estes 2 fundos que eu te acabei de referir, nós temos rentabilidades mensais cumulativas, positivas há mais de 17 meses e acho também um bocado o reflexo disso, desse positivismo que estamos a passar. Relativamente à dívida pública europeia é uma história ligeiramente diferente, no sentido em que a dívida pública foi um fundo que foi construído também para suportar esta volatilidade das taxas. Apesar de termos tido um posicionamento, como eu referi há pouco, um pouco mais cauteloso do que aquele que era o mercado, a verdade é que não conseguimos imunizar totalmente o fundo por questões regulatórias também, mas a verdade é que tentámos ao máximo proteger o fundo desta volatilidade. Em termos de variação de taxas, ainda temos variações positivas desde o início do ano, portanto o fundo é verdade que ainda está negativo, mas temos que ver se, por outro lado, se vimos uma queda mais expressiva das taxas, este fundo também será necessariamente o fundo mais beneficiado da nossa vária lista de fundos que temos disponível. Sim. Para finalizar, João, traçámos um cenário otimista no início do ano e a verdade é que as rentabilidades têm ido nesse sentido. Face a estas justas expectativas que nós falamos de taxas de juros, achas que há razões para continuarmos com este otimismo ou devemos agora estar um bocadinho mais cautelosos? O nosso cenário central continua a ser estarmos moderadamente positivos. Isto porque, Rui, porque na verdade se mantiver esta tendência de queda da taxa de inflação aliada a um início de corte de taxas por parte dos bancos centrais, nós não podemos traçar outro cenário que não este. Ok?
Por outro lado, obviamente que o maior risco continua a ser a taxa de inflação, ou seja, se porventura virmos um aumento novamente da taxa de inflação, teremos que reavaliar o nosso posicionamento e qual é que é o impacto possível nas taxas de juros, mas, é como eu referi, esse não é o nosso cenário central. E porquê? Porque a verdade é que já efetuámos um longo caminho até aqui, as taxas de juros de referência dos bancos centrais estiveram altas durante algum tempo, a economia acabou por sofrer as consequências, mas acreditamos, e isso já é visível na taxa de inflação, na curva, se virmos, os últimos indicadores, por exemplo, da zona euro apontam uma inflação de 2,4% já em abril, ainda está ligeiramente acima daquilo que é o objetivo do Banco Central Europeu, mas já é muito mais perto daquilo que é o objetivo. E, portanto, daí este não ser o nosso cenário base. E, portanto, se aliares a isso o facto de termos uma postura mais conservadora naquilo que é a nossa decisão em termos de risco de crédito, aliada, por outro lado, ao facto de termos uma postura mais positiva quanto à questão das taxas, eu acredito que teremos ainda dados positivos para o final de 2024. Muito bem. Obrigado, João. Obrigado também a todos os que nos acompanharam aí desse lado. Já sabem, subscrevam as nossas redes sociais em @IAMGestãodeativos. Não percam o nosso próximo podcast e até lá desejamos a todos bons investimentos. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos diretos ou indiretos que daí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor, do documento de informação fundamental e do prospecto disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas nossas redes sociais em @IMGestãodeativos ou para o número de telefone 21 120 9100, segunda a sexta-feira das 9 às 18 horas.